E era Jesus poderoso. Será que naqueles tempos que o povo desconhecia ou não criam no poder do Espírito de Deus, na presença de Jesus ali, corpo físico presente, fazendo maravilhas, e o povo desconsiderava, não cria nesse Jesus poderoso, por mais que ele demonstrava, através das ações, dos feitos maravilhosos, ele derramava verdadeiramente o poder de Deus, muitos enfermos, muitos coxos, muitos cegos de nascença, muitos mudos, muitos enfermos de diversas enfermidades, muitos possuídos da, do espírito do mal, ele expelia. Então, era uma demonstração inequívoca do poder de Deus que ninguém poderia imaginar desde aqueles tempos presentes ali junto com o homem Jesus. Ninguém poderia imaginar até hoje como se faria tais maravilhas, porque para a nossa ótica de seres humanos são coisas até hoje impensáveis de um ser humano fazer. Naqueles dons operando do Espírito de Deus em Jesus, homem, curando, salvando, expulsando demônios. Então, muita gente, uma grande multidão, acompanhava o nosso Deus, nosso Jesus, por onde ele passava. E isso causava inveja naqueles santinhos, falsos santinhos, que eram os sacerdotes daquela época, porque eles achavam que eles somente tinham o poder de Deus para orar, para fazer as determinações de Deus. E aquele improvável que justamente era Jesus, aquela pessoa inexpressiva, aquela pessoa sem o polimento, entre aspas, social, ético, das convenções sociais, Jesus, ele fazia tantas maravilhas que ninguém poderia acompanhar aqueles feitos, né? Porque ali era o próprio Deus dando poder àquele homem Jesus, aquele santo homem Jesus, para operar as maravilhas. Jesus era o improvável, ele chegava na casa das pessoas. Se até hoje, certamente, ele chegasse na sua casa e ele viesse da rua e não fosse assentar à mesa para comer, não lavasse a mão, sobretudo para comer aqueles pães que certamente ofereciam naquelas casas, né? Aqueles pães que eram os alimentos de antigamente, como se fosse uma pizza hoje, né? Uma pizza brotinho. Ele comendo ali com a mão, mas não lavava as mãos. Então, certamente, hoje em dia mesmo, nós íamos estranhar, né? Esse Jesus é mesmo meio porcalhãozinho, entre aspas, né? Como é que ele vai comer com a mão que certamente estava suja, que veio da rua? E Jesus se defendia. Olha, eu quero mostrar que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, ou seja, não é uma mão que não fora lavada que vai levar
a contaminação, mas ele queria dizer que o que contamina o espírito, a alma da pessoa, é aquilo que procede do coração. Ou seja, quando ele dizia aquilo que procede do coração, são os pensamentos daquele cidadão, daquelas pessoas que maquinavam no seu pensamento, ou seja, no seu coração, a maldade, o homicídio, a inveja, todo tipo de mazela. Então, o Jesus dizia: o que contamina é justamente o que sai do coração. Mas o que entra não contamina o homem no sentido espiritual que ele quis dizer. O sentido espiritual quer dizer, não é por pensamentos bons, não é por coisas boas que entra para a consciência do homem que contamina, mas são as coisas ruins que eles maquinam, que nós maquinamos em nossos corações. Nós devemos a todo momento estarmos nos corrigindo como é que vamos agir, de que forma vamos agir. E aí, você ter a certeza do seu coração, que teu coração está puro, porque a palavra de Deus diz também: o que deves guardar, guarde primeiro o vosso coração. Ou seja, o coração seu são os seus pensamentos, são as suas atitudes, é a sua essência. E essa sua essência deve ser uma verdadeira essência em Cristo. Vamos falar um pouco ainda sobre as, entre aspas, formas que nós, até hoje, se Jesus chegasse aqui e fosse fazer alguns feitos que ele fez no outrora, como é que você ia agir? Jesus foi ao encontro a um cego e o cego chamou Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Aí Jesus foi a ele: o que é que você quer? Evidentemente que uma pessoa que está cega, certamente o que é que você quer é que ele fosse verdadeiramente curado da cegueira. Esse cidadão, ele era cego desde quando nasceu. E ele chegou para Jesus naquele instante e disse: eu quero que o Senhor recupere, faça eu voltar, eu ver, eu enxergar. Cabe a minha cegueira. E Jesus, nesse instante, ele cuspiu no chão, pegou o cuspe, misturou com aquela terra ali do chão e tacou no olho do cego. E pediu ao cego: vai ali naquele tanque chamado Siloé e lave seus olhos. O cego foi, lavou os olhos e começou a enxergar. Porque ele não é novamente, porque ele era cego de nascença. Então, se Jesus viesse agora e fizesse isso que ele fez naquele tempo, o que é que você ia dizer? Mas que porcaria, que imundice esse Jesus, cuspir, pegar o cuspe misturado com a terra e fazer aquele lodo passar nos olhos daquele cidadão cego de nascença, e aí ele passar a enxergar. Nós iríamos ficar estarrecidos, certamente abismados, mas não interessa para nós de que forma o nosso Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo, de que forma ele vai agir. Mas
que ele haja, porque todas as formas que ele agir há de ser para o nosso bem. Para o nosso bem. Eita, você está pronto para levar uma cuspida na cara, entre aspas, que Jesus estivesse pronto para curar a sua cegueira e ele cuspisse na sua cara, você ia sair ali possesso, você ia ali blasfemar, difamar o nosso Jesus. Esse é um imundo. Como é que ele fez isso na minha cara? Mas Jesus, quando ele disse ali, quando esse próprio cego que passou a enxergar, foi chamado no tribunal ali no Sinédrio, e os sacerdotes, os anciões, os fariseus começaram a perguntar como sucedeu isso. E ele disse, mandou chamar até os pais dele para que esclarecesse como é que foi. Aí os pais disseram, olha, ele já é de maior, pergunte a ele, eu não vi, mas ele disse exatamente isso. E quando ele foi expulso, aquele que passou a enxergar, saiu de lá do tribunal, que encontrou Jesus, e o próprio Jesus disse, eles são cegos, ou seja, eles não sabem discernir o que verdadeiramente não agrada ao Deus. O que ele não enxerga é a amplitude, as bênçãos, as maravilhas que é o caminho com Cristo. E eles seguem um caminho que são obscuro, tenebroso, um caminho de trevas, um caminho da cegueira espiritual. É isso que Jesus disse. Então você está pronto para abrir seus olhos, seja da forma que for. Se Jesus tivesse vindo aqui e cuspisse na sua cara, na sua mente, por exemplo, no seu coração, dissesse é para curar a sua cegueira mental, espiritual, moral, você ia aceitar que ele cuspisse na sua cabeça, por exemplo, ou aqui no teu coração? Você diz, opa, peraí, vou me esquivar desse cuspe. Não era assim. Quem é que está pronto para receber os feitos de Jesus? Na forma que ele quiser. Mas Jesus, ele é muito, vamos dizer, cavalheiro. Ele não vai causar constrangimento a você. Hoje em dia, certamente, ele não agiria dessa forma. Ou até mesmo ele agisse para mostrar que você deixe de besteira. Quando ele está pronto para lhe salvar, você aceite apenas essa determinação. Você pede ao nosso Deus, meu Deus, resolva isso, meu Deus, me ajude nisso, mas você não quer saber da forma que ele vai agir. Às vezes as coisas acontecem e que até as pessoas falam, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus cura de uma forma que ninguém imagina. Mas hoje, certamente, como Jesus já foi lá para cima e deixou no lugar dele agir como corpo físico que estava o Espírito Santo no corpo do homem, hoje não precisa mais ele cuspir no chão para passar a mão dos olhos de um cego. Hoje ele delegou a nós esse poder através da presença do Espírito Santo em nós, através de nós, pela comunhão que você tem com o Espírito Santo. O próprio Jesus disse, eu deixarei o Consolador, eu deixarei quem vai fazer muito mais obras do que eu já fiz. Esse Consolador, este que através de você vai agir, é o próprio Espírito Santo que está em nós.
Se você recebeu o batismo do Espírito Santo, que crê que Jesus ele já nos salvou, deu-se em sacrifício para nos salvar, você tem o Espírito Santo em você. E você tem que entender que esse Espírito Santo, ele tem e quer ser usado. Se você quer abrir uma porta, você não vai abrir uma porta simplesmente se ela estiver trancada, mexendo na maçaneta, mas você vai usar aquela chave, vai deschavear aquela porta e ali você vai adentrar naquele local que você deseja. Hoje em dia, a gente não precisa usar outros artifícios para que o Espírito Santo se mova, haja através de nós. É apenas através da nossa fé e o poder desta palavra que é ministrada, não a palavra sua, mas você está em consonância com a palavra de Deus, ele age e faz o desejo que está no seu coração, porque o próprio Deus, ele pega com você as situações que você está passando e ele está pronto ali para agir. Mas você tem que fazer. Ele já diz, você pede e vos será dado, você busca e achará, você bate e abrir-se-vos-á, porque ele já deu o Espírito Santo, ou seja, em todas as situações. É preciso nós agirmos com esse poder. Mas eu não tenho fé para isso, né? Não tenho fé. Então nós temos que conclamar a esse nosso Deus, ao Espírito Santo, que nos use para o poder dele agir em nós, o poder de transformar situações. Uma pequena fé já é o bastante para fazer tudo diferente. Tudo aquilo que lhe amargura, que lhe deixa em situações difíceis, que você sofre, verdadeiramente o Espírito Santo está pronto para lhe salvar, lhe aliviar de sofrimento, transformar situações, porque o Espírito de Deus está em você, com você. Eu já lhe entreguei o Espírito Santo, ou seja, o que é que você está esperando? Deixa o Espírito Santo agir. Mas você tem que fazer, dar o primeiro passo. Será que você não pode dar o primeiro passo para que as coisas comecem a se mover, comecem a caminhar no sentido do alívio, do refrigério? Vem a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Se você está angustiado, o que é que lhe alivia? Tirar essa angústia. Se você está deprimido, o que é que lhe alivia? Tirar a depressão. Se você está extremamente ansioso, nervoso, o que é que te alivia? A paz. Se você está com muita sufocar financeiro, o que é que te alivia? Uma situação outra que lhe dê uma condição financeira melhor. E todas as situações que você passar, ele está pronto para lhe aliviar. Se você está doente, o que é o seu refrigério? É a cura. Não é? Eu, como médico, lhe digo, na profissão da gente, tem um ditado que diz, quando você não pode curar, alivia pelo menos o sofrimento. Mas o nosso Deus não tem barreira, não tem limite para o Espírito Santo agir. Ele que está pronto para agir. Não existe circunstância, não existe doença, não existe situação que ele não possa modificar, mas cabe a nós agirmos em fé. E a grande maioria das vezes nós não temos essa fé. Veja que a grande maioria das vezes que Jesus estava agindo ali, ele dizia, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Era a fé das pessoas. Então,
era o que a pessoa achava ou o que a pessoa imaginava, porque a fé justamente significa você crer em uma situação diferente, mesmo antes de ela surgir. Você tem que declarar, você tem que imaginar, sua mente tem que estar verdadeiramente ali em Cristo e em ação com a palavra que você diz. Eu vi uma senhora nesses dias, ela dizer um palavrão e dizer assim: eu não tenho P ponto condições financeiras nenhuma. Meu Deus do céu. Essa pessoa está se sentenciando a não ter a condição financeira mesmo.